Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que nós possamos fazer um ótimo encontro de língua portuguesa, né? A prova está relativamente próxima, mas nós temos um tempinho para estudar legal. E eu não sei porquê, mas algo me diz que essa prova é só suposição minha, viu, gente? Não ouvi isso de nenhum representante, não, mas eu tenho fortes suposições de que essa prova será consequentemente adiada, né? Com tantos enganos que está tendo aí, nós temos uma grande possibilidade de ter aí a prova sendo adiada, né? Enfim, por alguns dias, enfim, não sei. Se isso acontecer, né, é benéfico, pessoal. Ah, pessoal, mas é ruim por isso, por isso. Gente, eu acho que as coisas boas sempre sobressaem as ruins, né? As coisas boas sempre sobressaem as ruins. Então, eu acho que será bom para a gente, né? Para a gente fazer mais uma revisão, para terminar o conteúdo com mais calma. Não vamos contar com a sorte, né? Acredite na sorte, mas não dependa dela, certo? Não dependa da sorte. Vamos estudar como se a prova fosse acontecer já no começo de janeiro. Show de bola? Gente, eu sei que eu já expliquei antes de a aula começar, mas eu tenho que deixar gravado, né? Porque muitos alunos só assistem a aula gravada, certo? E, inclusive, ó, se você estiver assistindo a aula gravada, ficou com dúvida da aula, não entendeu, os alunos aqui que estão ao vivo, eles têm a chance de mandar a dúvida na hora. Se você está assistindo gravado e ficou com dúvida, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que eu ajudo você sem nenhum problema. Show de bola? Gente, ó, na aula passada, nós finalizamos as questões pendentes da aula 1 e nós já introduzimos o que é morfologia. Eu mostrei para vocês que morfologia era uma área da gramática que se preocupava, boa noite, meu amigo Fábio, que se preocupava primordialmente com a distribuição das palavras em 10 classes gramaticais. Mostrei também que a morfologia era uma área que estudava também a anatomia dos vocábulos, né? Por exemplo, como é que tal palavra é formada, tem um prefixo, tem um sufixo, enfim, né? O maior erro deste concurso é não ter informática. Fábio, você está dizendo isso porque você está no online. Se tu tivesse no presencial, a galera lixava você agora, viu? Cacete para dar e você comia sozinho. E eu chegava nem perto, viu? Olha lá se eu não ajudasse. Meus queridos, imagina aí, gente, informática nesse concurso, sabe, meu pai, só Jesus na causa, né? Eu já me perturbei com tecnologias, só Jesus na causa. Então vamos lá, meus queridos. Ó, hoje eu vou dar continuidade àquele material de morfologia, né? Responder a partir da questão 6 e tal. E aí, pessoal, quando eu terminar, se sobrar um tempinho legal, eu já queria dar uma introdução à sintaxe para vocês. E essa introdução à sintaxe, ela se dará de modo teórico em primeiro lugar. Vou mostrar o que é, fazer um mapinha mental. E hoje, ó, vou atender a solicitação da nossa aluna, não vou relembrar o nome dela, mas ela falou para mim, professor, anote as coisas e deixe salvo, vou atender sua solicitação. Hoje vai ficar tudo salvo, quando terminar a aula eu transformo as anotações em PDF, mando para minha amiga Juliana e Juliana manda para vocês, beleza? Vamos lá, vou projetar aqui o material, só peço que vocês me confirmem se aparecer aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui o bichinho. Apareceu aí, gente. Pronto, show de bola. Obrigado aí, viu, por confirmar. Meus queridos, ó, a questão 5 foi a última questão a que respondemos na aula passada. Hoje eu vou dar continuidade a partir da questão 6, certo? Aquele bizu, gente, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês respondem. Quando terminar, eu respondo bem direitinho, mostrando para você como a banca cobra, como é que nós vamos encontrar questões dessas aí lá no concurso do Estado. Show? Então vamos lá, ó. Questão 6 é de 2024, ou seja, muito recente. Ela diz assim, ó. Assinale a frase em que houve a substituição adequada de uma locução adverbial por um advérbio de valor semântico equivalente. Nós temos tantas coisas para aprender nessa questão. Vamos lá, meus queridos. Para ajudar você, eu sei que está grifado, mas eu vou destacar em amarelo para ficar melhorzinho para vocês, ó. Certo? Vai ficar melhor para você não forçar a sua vista. Era para destacar em verde, que a cor verde, eu não sei se vocês sabem, é a cor menos ofensiva aos olhos. Né? Quem foi aluno do curso de letras aprendeu isso com o professor Alexandre Alves. Vamos lá. Dê uma olhadinha aí. Quero que vocês tentem fazer essa questão.
Questão boa, viu, rapaz? Letra B. Deixar vocês pensarem mais um pouco. Letra A. É isso aí, Luiz. Marca o que você acha. Vamos lá, pessoal. Ó, a primeira coisa que nós temos que observar é que essa questão ela é relativamente rica em conteúdo, porque por meio delas eu consigo explicar para você vários tópicos. A primeira coisa que eu consigo explicar para você é o que é advérbio. Certo? Veja só, porque, gente, nós temos na língua portuguesa 10 classes gramaticais. Uma dessas classes gramaticais é o advérbio. Vamos fazer uma pequena anotação aqui. Ó. Vamos lá para o quadro branco, certo? Vou levar vocês para o quadro branco para a gente estudar um pouquinho melhor. Vamos lá, o danado do quadro branco está aqui. Só, meu bichinho, não me dê trabalho não, porque você não foi criado assim com rebeldia. Pronto. Pegar aqui a canetinha. Meus queridos, é o seguinte, ó. A primeira coisa que nós temos que entender é o que danado é um advérbio. A primeira coisa que eu diria para vocês, e isso é o mais importante, é você colocar no seu material que advérbio é invariável. Beleza? Invariável. Porque é o seguinte, meus queridos, ó, na língua portuguesa existe uma subdivisão de classes. Classes gramaticais acaba sendo um gênero que se subdivide em duas ramificações. E a primeira delas é o grupo pertencente à classe gramatical variável. E nós temos o segundo grupo, que são classes invariáveis. Gente, eu acho que o nome já é muito nítido. Uma classe gramatical que é invariável é aquela que não muda. Ela não tem variação, ela não tem flexão. É por isso, meus queridos, que é errado você dizer, por exemplo, eu estou meia cansada. Meia cansada, querida, é da cintura para baixo ou da cintura para cima. Então tenha cuidado, não existe isso de meia cansada. Por quê? Porque meio nesse contexto é advérbio, gente. E advérbio pertence a uma classe gramatical invariável. Logo, ela não tem flexão de gênero, ela não tem flexão de número. Ou seja, uma palavra invariável, ela sempre vai ficar no masculino e no singular. Certo? Se você quiser entender uma classe invariável, você vai entender que ela sempre ficará no masculino e no singular. Na invariável não existe diferença entre singular e plural. Não existe distinção entre feminino e masculino. Tudo bem? Então, nesse caso, é a primeira coisa que você deve anotar. Se uma palavra está no feminino, por exemplo, ela não pode ser advérbio. Se uma palavra está no plural, por exemplo, ela não pode ser advérbio, porque advérbio é invariável, e para ser invariável, nós temos que deixar essa palavra no masculino e no singular. A segunda coisa que nós temos que entender é esclarecer o que as gramáticas explicam como sendo advérbio. Porque se você pegar uma gramática mais rústica, digamos assim, ela vai dar só um conceito segundo o qual advérbio indica circunstância. E pronto. Como assim, professor? Você pega, sei lá, um Luiz Antônio Sacone, né? Ele diz, olha, advérbio indica circunstância. Só que isso forma uma lacuna na cabeça do aluno. Como assim indica uma circunstância? Gente, vai indicar circunstância. Vamos lá. Pode indicar tempo, certo? Pode indicar modo, pode indicar lugar, certo? Pode indicar intensidade, pode indicar finalidade, finalidade, pode indicar causa, certo? Pode indicar consequência,
pode indicar condição, enfim, certo? Ele vai indicar circunstâncias em geral. E uma coisa que eu gostaria de que vocês anotassem no seu caderninho, inclusive eu já passei essa informação para vocês, é que as palavras que terminam em mente na língua portuguesa são advérbios. Lealmente, fielmente. Veja que eu não estou dizendo que todo advérbio termina em mente, não é isso. Certo? Isso não existe. Mas toda palavra que termina em mente é advérbio, com exceção da palavrinha semente, que termina em mente, mas é substantivo, e da própria palavra mente. Eu digo, olha, a mente humana é muito complicada, né? Então, aí são exceções. Eu vou lecionar alguns exemplos para vocês, para ver se a gente consegue desenrolar. Por exemplo, vou dividir o quadro aqui, igual a gente divide na sala de aula, né? Faz assim, pronto. Olha esse exemplo aqui. Eu digo o seguinte, ó, Carlos gritou com ódio. Deus me livre. Veja só. Carlos gritou com ódio. Meus queridos, ó, eu tenho aqui a expressão com ódio. Esse com ódio dá noção de quê? O que é que vocês acham? Mostra aí para mim no chat. Quero ver vocês falando. Esse Carlos gritou com ódio. Esse com ódio dá noção de quê? Ó, minha amiga Dara colocou que é um modo como Carlos gritou. É modo. Show de bola? Tranquilo. Então, tudo que indica modo na gramática é advérbio. Então, isso aí é um termo adverbial. Só que é o seguinte, meus queridos, ó, se for só uma palavrinha, você vai dizer que é advérbio. Se forem duas, três, ou seja, a partir de duas palavras, você vai dizer que isso daí é uma locução adverbial. Por quê? O que é locução, professor? Locução é quando você tem um grupo de palavras. Certo? Então você pega duas, três, quatro palavras, aí já é locução. Isso vale para tudo. Para verbos, se você tiver um grupo de verbos com uma única unidade semântica, isso é uma locução verbal. Só que aqui nós temos uma locução adverbial. Por que a locução, professor? Porque eu já tenho duas palavrinhas. Agora, imagine que eu fizesse o seguinte, ó. Olha essa palavrinha aqui. Olha essa expressão aqui. Carlos. Carlos. Sei lá. Gritou. Rapidamente. Olha só. Carlos gritou rapidamente. Você já sabe que se terminou em mente é advérbio. Eu teria a possibilidade de chamar isso daqui de locução adverbial? Não, não teria, porque só tem uma palavrinha. Eu só posso chamar de locução a partir do momento em que eu tenha duas, três, beleza? Então, isso daqui é um advérbio, né? É o advérbio e também indica modo, é um modo como Carlos gritou. Só para ver se vocês entenderam mesmo, eu vou colocar outro caso, certo? Só para ver se vocês desenrolaram mesmo. Olha aqui esse exemplo aqui. Chego para você com o seguinte caso. Técio chora, será para estudar. Meus queridos, dê uma olhadinha aqui nessa sentença. Para estudar. O sentido aí é de quê? E aí? Técio chora para estudar. Meninas, se vocês conhecerem o Técio, caso com ele. Difícil. Outra uma assim. Finalidade, né? Porque é como se fosse o seguinte, olha. Técio chora a fim de estudar. Conseguiu trocar por a fim de, gente, o valor semântico aqui vai ser de finalidade. Então, gente, olha, termos adverbiais irão indicar tempo, modo, lugar. Vamos pegar um de tempo? Quando eu chego para você e digo assim, ó, sei lá, hoje
eu corri 8 quilômetros. Hoje, esse hoje é tempo, então é advérbio, certo? Eu chego para você e digo assim, olha, Maria mora em Natal. Esse em Natal é o lugar onde Maria mora. Não é assim? Eu chego para você e digo assim, olha, Maria estuda muito. Muito é a intensidade com que Maria estuda. Então, são termos adverbiais, beleza? O que foi que aconteceu? Né? O que é que acontece? O que é que acontece? Eu pego o seguinte caso da questão, que ela me dá uma locução, ela deu uma locução para você, ela pegou duas palavras, três, e pediu para você trocar por um único advérbio. Mas o negócio é que, nesse caso, ela quer que você mantenha o mesmo sentido. Ela quer que você mantenha o mesmo sentido. Show de bola? Isso, minha amiga, seria uma locução adverbial de lugar. Show? Pronto, vou manter aqui a anotação e vou levar vocês de volta à questão. Olha aqui. Ele diz assim, olha, nunca deixo de ter em mente que o simples fato de existir já é divertido. Pessoal, olha, nunca deixo de ter em mente. Esse em mente é como se fosse o lugar onde ele guarda a informação, certo? Mas aqui ele diz assim, olha, nunca deixe de ter conscientemente, meu querido, quando ele diz conscientemente, é o modo como ele vai guardar essa informação, né? Ele vai guardar desse modo, show de bola? Então, há uma diferença entre em mente e conscientemente, certo? Porque quando eu digo em mente, é o lugar onde eu vou armazenar determinada informação. Quando eu digo conscientemente, é a maneira, né, como eu vou guardar, é um modo, a maneira. Então, por mais que eu tenha feito a substituição de uma locução por um advérbio, você vai ter sim uma diferença semântica aí. Então, não há como ser o nosso gabarito. Agora, veja a letra B. Ela diz assim, olha, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ela está dizendo que de cor é memorizadamente. Meus queridos, ó, se vocês lembrarem a nossa saudosa Marília Mendonça, eu acho que vocês conseguem acertar essa questão. Sabe por quê? Porque é uma música dela em que ela diz assim, olha, e todo esse caminho eu sei de cor, né? Se não me engano, agora vai me deixar só, enfim, uma coisa assim. Então ela diz assim, olha, e todo esse caminho eu sei de cor. Ou seja, o que é que acontece? Ela sabe memorizadamente, ela sabe decorado. Se eu chegar para você e disser assim, olha, essa criança aqui é muito inteligente. Por quê? Porque ela sabe a tabuada dos 5 de cor. Ou seja, eu sei que aquela criança, ela sabe decorada a tabuada dos 5. Show de bola? Então, de cor e memorizadamente é a mesma coisa. Professor, qual é a diferença de cor e de memorizadamente? É igual a diferença de sovaco e axila, dá no mesmo. Então, sim, o nosso gabarito é a letra B. Porque além de ele ter tirado a locução e colocado um único advérbio, ele preservou o valor semântico. De cor e memorizadamente é a mesma coisa. Show? Agora, por que que não pode ser a letra C, por exemplo? Olha, porque ele diz assim, olha, o vício é um mal que se faz sem prazer. Ele está dizendo, gente, que sem prazer é prazerosamente. Pessoal, são expressões antônimas. Uma coisa é sem prazer, outra coisa é prazerosamente, porque prazerosamente é com prazer. Show? Então, são expressões antônimas. Show de bola? Eu vou chegar lá, minha amiga. Estou na letra C ainda, viu? Letra D diz assim: o que com frequência nos impede de entregarmos-nos a um único é termos vários. Pessoal, ele diz assim: olha, que com frequência, é a mesma coisa de que ininterruptamente. Vamos lá, vamos ver a diferença. Porque com frequência é uma coisa que você faz aqui e acolá, né? É uma coisa que você faz com constância. Por exemplo, eu corro com frequência. Por quê? Porque eu corro terça, quinta e sábado. Então, é com frequência. Agora, ininterruptamente é uma coisa que você faz sem parar. Você não para, é direto. Se eu chegar para você e disser assim, olha, eu corro com frequência, significa que eu corro, por exemplo, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Agora, se eu chegar para você e disser assim, olha, eu corro ininterruptamente. O que eu estou dizendo para você é que eu corro sem parar. É que eu não paro um segundo de correr. Eu corro todo dia, toda hora, todo segundo. Então, são diferentes.
Agora, olha a letra E. Diz assim, olha, a abstinência é uma boa coisa, desde que praticada com moderação, certo? Gente, o que é moderação? Lembra daquela propaganda? Beba com moderação. Moderação é cuidado, né? É quando você bebe, por exemplo, com cuidado. Olha só, peraí, eu vou tomar aqui três e tal, mas nesse caso eu vou tomar só três porque eu ainda tenho que caminhar e tal, não vou beber mais. Agora, quando eu digo modestamente, gente, modestamente vem de humildade, né? Por exemplo, uma pessoa que já passou em 5 concursos, todas elas, todos os concursos em primeiro lugar. Aí essa pessoa diz assim: ah, rapaz, eu não me acho uma pessoa inteligente. Eu vou olhar para ela e vou dizer assim, homem, deixa de modéstia, né? Ou seja, eu estou dizendo, desde de humildade, desde de besteira. Ou seja, modestamente está relacionado, gente, à humildade, né? Você ser modesto. Uma coisa é você ser moderado, você tem cuidado. Outra coisa é você ser modesto. Modesto é você humilde, né? Aquela pessoa que não tem o olhar altivo, digamos assim. Show de bola? Meus queridos, vocês conseguiram entender essa questão? Está vendo a complexidade dela, que não basta ter o conhecimento gramatical, nós precisamos aqui de interpretação de texto, certo? É assim que vocês vão lidar lá na FGV. Ah, professor, eu errei a questão. Minha gente, isso é normal. Vocês estão aqui por nada, minha amiga, nem precisa agradecer. É minha obrigação explicar a você, viu? Nem precisa agradecer. Então, meus queridos, isso aqui é a hora de errar mesmo, gente. Vocês vão errar, é normal, não tem para que essa besteira. Fiquem tranquilos, certo? É repetição até exaustão leva à perfeição, certo? De novo, né, Maria? Explicar de novo, no caso, né? Vamos lá. Eu disse para você que eu digo o seguinte: com frequência. Com frequência, Maria, é uma coisa que eu faço, digamos assim, aqui e acolá, certo? Vamos supor, Maria, que eu chego e digo assim: Maria estuda com frequência. É como se eu dissesse, Maria, que você estudasse assim, olha, segunda, quarta, sexta e domingo. Ou seja, você tem uma frequência de estudo, né? Agora, se eu chegar para você e disser assim, olha, Maria estuda ininterruptamente. Eu estou dizendo, Maria, que você estuda toda hora sem parar. Porque uma coisa que é ininterrupta, ela não para, ela não tem interrupção, digamos assim, certo? Então, quando eu digo com frequência, eu estou falando que você faz uma coisa constantemente, aqui e acolá, certo? Ah, eu vou à academia com frequência, vamos supor, eu vou segunda, quarta, sexta e sábado. Eu tenho uma frequência de academia, né? Agora, se eu disser assim, olha, eu vou à academia ininterruptamente, ou seja, eu estou dizendo que eu não saio de lá, eu fico lá direto, sem parar. Show de bola? Tranquilo, Maria, deu para entender? O seu nome lembrou aquela música, Maria, Maria, é um dom. Ai, não, não dá, Maria, Maria. Tá tranquilo, minha amiga? Show de bola aí, na paz de Cristo? Acho que sim, né? O silêncio também é resposta. Vamos para a 7? Dê uma olhadinha aqui na questão 7. Diz assim: assinale a opção em que a palavra formada com o sufixo mente é classificada como advérbio de modo. Essa é boa, viu? Valeu, minha amiga. Nem precisa agradecer, viu? Qualquer coisa pode perguntar. Façam aí a 7. Eita, menino, são desenrolados, viu? Eu acho que essa foi uma das maiores turmas que eu peguei aqui no concurseiro. Caramba, 180 alunos numa segunda-feira. É o foco, viu? Vamos lá, meus queridos. Ó, eu chego para você.
com a letra A, que diz assim, olha, raramente um encontro na empresa, né? Raramente. Pessoal, ele está falando de tempo, gente. Quando eu digo assim, raramente, isso aqui é tempo. É como se fosse assim, olha, eu vejo um dia sim e 10 não. Digamos aqui, é tempo. Então, não temos o gabarito, porque ela pediu modalidade. Letra B diz assim, olha, esse professor é realmente competente. É como se ele estivesse explicando, ele está mostrando aí uma intensidade, é como se fosse, ele é muito competente, né? É uma afirmação categórica, ele é muito competente. Show de bola? Então, nós não temos aqui o gabarito na letra B. Olha a letra C. Todos os deputados se expressam corretamente. Ó, é um modo como eles se expressam, gente. Ó. É um modo, é a maneira. Porque existem dois modos de você se expressar: o modo correto e o modo errado. Certo? Então, aqui nós temos corretamente, é o modo como ele se expressou. Então, o gabarito é a letra C contra cheque. Mas eu vou explicar para vocês, né, as demais possibilidades. Veja só, eu chego para você com a letra D, que diz assim, olha, possivelmente choverá pela arte da manhã. Pessoal, possivelmente está mostrando uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza, né? Eu não tenho plena convicção do que eu estou falando, é uma suposição, é uma dúvida, certo? Pois é, professor. Agora, por que é que não pode ser a letra E? Você que marcou a letra E, eu entendo você perfeitamente. Eu não vou entrar no caso, né? Mas vocês vão lembrar. Houve um político, né? Que disse assim: eu sou terrivelmente cristão. Não sei se vocês vão lembrar isso aí, né? Eu sou terrivelmente cristão. O que é que ele estava querendo dizer? Eu sou muito cristão. Eu sou cristão com força, beleza? Até o tutano, digamos assim, né? Então, quando eu digo assim, olha, eu fiquei terrivelmente aborrecido. Então, nesse caso, é como se eu tivesse dito assim, ó, eu fiquei muito aborrecido. Então, isso aqui é intensidade. Show de bola? Tranquilidade, o gabarito aí é a letra C. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, ó, pelo amor de Deus, não vão pensar que eu estou falando de política na aula, não. Até me arrependi de ter dado esse exemplo, mas eu não citei nome de ninguém, viu? Olha só, minha amiga, no explico sim, olha. Esse professor é realmente competente, é como se fosse muito competente, certo? Ó, esse professor é muito competente, é uma intensidade, certo? E aí eu consigo responder a dúvida do meu amigo Vitor e também da minha amiga Magalha, né? Tô de bola, tranquilo, certo? É porque, pessoal, eu já sou traumatizado. Uma vez eu citei um exemplo aí. O professor está doutrinando. Não estou doutrinando ninguém, em nome de Jesus. Nem tempo para isso eu tenho. Vamos lá, questão 8 diz assim, olha. Entre as frases abaixo, assinale aquela que identifica corretamente a relação lógica entre os segmentos destacados. Vocês que fazem, certo? Obrigado, gente. B de bolo de pote, que é uma delícia. Gostei, viu, meu amigo? Nem tô mais comendo, mulher, bolo de pote, acredita? Deixei, não posso mais. Tô no foco, no shape, em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos. Ó, a letra A diz assim, olha, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Ele está dizendo isso aqui é uma explicação, pessoal. O que ele está fazendo aqui é uma espécie de contraposição, né? Ele está fazendo uma espécie de contraposição. Isso aqui é uma adversidade, gente. Olha, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Isso aqui é uma adversidade, gente.
né? Uma contraposição de ideias, ó, não faça isso, mas também não seja assim não, viu? Quando eu estou dizendo para você não ter pressa, eu não estou dizendo para você perder tempo, é o contrário, show de bola? Então não é explicação, isso aqui é uma oposição, né? Tá fazendo oposição de ideias. Veja só, letra B diz assim, a muleta do tempo é mais trabalhadora que a rápida clava de Hércules. Meus queridos, eu não sei se vocês perceberam, mas ele está pegando aqui dois elementos. Quem é o primeiro elemento? A muleta do tempo. Quem é o segundo elemento? Clava de Hércules. Ele está pegando esses dois elementos e vendo quem é mais trabalhadora e rápida. Ele está comparando. Deixa eu botar aqui na balança. Quem é mais trabalhadora? Quem é mais rápida? É a muleta ou é a clava de Hércules? Então ele está comparando, gente. Sim, o gabarito é a letra B. Agora, vem uma informação importante para vocês, que é relevante até na hora de você escrever o texto lá da discursiva. Muitas pessoas dizem assim, professor, mas quando eu tenho, né, a comparação, eu não deveria ter o do que não, né? Por exemplo, a muleta do tempo é mais trabalhadora do que a rápida clava de Hércules, meus queridos. Essa preposição na comparação, ela é facultativa. Isso significa, consequentemente, que você pode ou não utilizar. Por exemplo, eu chego para você, deixa eu ver quem foi que fez o último comentário. Foi José Aldo. Imagine que eu chego para você e digo assim, olha, José Aldo é mais inteligente do que Carlos. Eu posso dizer do que Carlos, ou eu posso dizer José Aldo é mais inteligente que Carlos. O professor quer dizer que eu uso essa preposição se eu quiser, é a gosto do freguês. Você usa se quiser, não tem para que você, né, se preocupar com isso. Show? Mas é, rapaz. Letra C diz assim, olha, há pessoas tão chatas que nos fazem perder. Meus queridos, vou levar vocês ao quadro branco, beleza? Vamos ao quadro branco, ele vai dar uma ajudada em você. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu acho que não. Vamos lá. Existe um bizu chamado do bizu do tesão, certo? Mas não é nada disso que você está pensando. Vixe, esse não é nada disso que você está pensando. Me lembrou uma música que tocava em 2009, aquela Abra as pernas e sente em cima dela. Não é nada disso que você está pensando. É da bicicleta que eu estou falando. Aí novo, hein? Ave Maria. Vocês lembram disso daí? Uma vez eu fui para a diretoria, lá no Tertuliano, Colégio Tertuliano, me levaram para a diretoria, porque eu comecei a cantar na hora da aula. Entra duro, sai mole, pingando, né? É do macarrão, né? Assim? Então vamos lá, meus queridos. Ó, vocês vão fazer o tesão, certo? E aí eu vou pegar com vocês o bizu no seguinte. Tanto, tão e tais. Você bota um T grande assim para colocar tanto, tão e tais. Pego tanto, tão e tais e vou colocar com vocês o bizu. Pegou tanto, tão e tais, vocês vão observar se na frente dessa palavra não tem a palavrinha que, certo? Preste atenção nisso, certo? Pegue tanto, tão e tais e olhe se na frente tem a palavrinha que, professor, tem que ser depois, tem que ter o tanto e logo depois tem que ter o quê? Não, pode ser depois, né? Se tiver em algum lugar depois já dá certo. E aí, professor, o que é que significa isso? Se eu tenho tanto, tão e tais e na frente tem a palavrinha que, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que esse aqui é uma conjunção, e essa conjunção, ela indica consequência. Show de bola? É uma conjunção que vai para indicar a você o bizu da consequência. Por exemplo, professor, dê um caso aí. Eu chego para você e digo assim, olha, ela é tão focada, ela é tão focada que estuda. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tem no edital ambiguidade. Tem porque ela entra na parte de problemas textuais e também de figuras de linguagem. Então, sim, a gente vai trabalhar, certo? Professor, quando? Quando a gente pegar aquela parte já voltada a problemas textuais, com problemas de colocação pronominal, problemas de regência verbal, problemas de concordância verbal, aí entram as ambiguidades e duplos sentidos, entram as polissemias que vocês vão ter que estudar também,
polissemia, beleza? Entra sequenciação, entra modalização, que está no processo de coesão referencial, no processo de coesão sequencial, então tem muita água para passar por baixo da ponte ainda, viu? Ela é tão focada que estuda aos domingos. Meus queridos, dê uma olhadinha aqui. Professor, nessa frase eu achei o tão. Opa, e você então já achou um elemento que está lá no bizu do tesão. Pronto, professor. Achei o tom, o tão. Só que lá na frente tem o que. Esse que vai ser uma conjunção, certo? Se perguntarem a classe gramatical, você vai ter que saber também. Esse que vai ter uma conjunção, vai ser uma conjunção, e ela vai indicar uma consequência. Meus queridos, é comum que a FGV e também bancas como o IDECAN, né, não chame de consequência, chame de conjunção consecutiva, beleza? Conjunção consecutiva é a mesma coisa. Tranquilo? Pode ser. E ela pode ampliar, né? Ela pode dizer conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Beleza? Concessão não é a mesma coisa de consequência. Concessão é quando você tem um sentido de contradição, de oposição, de contrário, beleza? Por exemplo, quando você tem as conjunções embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que, conquanto, malgrado, posto que, não obstante, que pode ser concessiva e adversidade. Se o verbo tiver no subjuntivo, vai ser concessiva. Se o verbo tiver no indicativo, vai ser, nesse caso, adversidade, né? Então, show de bola. Caiu essa no da prefeitura na minha prova. Foi? Show de bola. Na nossa, né? Vamos lá, professor. Dê uma olhadinha aqui. Há pessoas tão chatas, ó, tem um bizu do tesão, que ele está dizendo que é conclusão, meus queridos, isso aqui é consequência, certo? Isso aqui é consequência, beleza? Letra D diz assim, olha, não somos nós quem perdemos tempo, é o tempo que nos perde, meus queridos, aqui ele está fazendo como se fosse uma retificação. Professor, e o que é uma retificação? É só você lembrar, né? Quando você manda um motor do seu carro para retífica, quem entende de mecânica vai entender. Quando você manda o motor, vou mandar o motor do meu carro para retífica, o que é que a retífica vai fazer? A retífica ela vai corrigir, né? Ela retifica os motores, ela vai fazer a correção. Ali o motor está com um defeitozinho, ali no cabeçote o negócio, e aí ela vai corrigir. Ou seja, retificação é uma correção, beleza? Ele diz assim, olha, não somos nós quem perdemos tempo. Peraí, deixa eu corrigir, viu? É o tempo que nos perde. Professor, e o que é, professor, uma concessão? Certo? Vou ratificar a minha fala. Você está dizendo, José Aldo, e eu sei que você sabe disso, que você está corrigindo sua fala, certo? Se eu chegar para você e disser assim, olha, eu vou ratificar o que eu disse, eu estou confirmando o que eu disse, eu ratifico, eu confirmo, eu tenho plena certeza. Show de bola? Tá faltando retificação do edital. Tá, minha amiga, principalmente vocês aí que estão sem conteúdo de didática, né? Professor, mas o que seria essa concessão? A concessão, gente, começa com com. Pega esse bizuzinho aí no seu caderno. A concessão começa com, certo? E o que tem a ver, professor, com? Esse com, gente, significa com contrário. Beleza? Vamos lá, professor. Como assim, sentido contrário? E para ser mais específico para vocês, eu vou colocar o seguinte, é o contrário ao esperado. Beleza? Como assim, professor? O contrário ao esperado. Vamos fazer o seguinte exemplo, a seguinte analogia. Imagine que eu chego para você e digo assim, embora eu esteja com o canto de unha muito inflamado, vou calçar um sapato apertado. Pessoal, preste atenção no que eu disse. Embora eu esteja com o canto de unha muito inflamado, vou calçar um sapato apertado. Meus queridos,
Quando uma pessoa está com um canto de unha muito apertado, o que é que eu espero dela? É que ela evite sapato, que ela evite tênis, é que ela deixe o pé, né, folgadinho, livre, para não apertar, para não doer. Só que aqui a pessoa está dizendo que vai fazer o contrário, gente. Ela está dizendo, olha, eu estou com um canto de unha inflamado e vou calçar um sapato apertado. Ela está fazendo o contrário ao esperado. Professor, existem conjunções que são típicas da concessão? Existem. E eu vou passar essas conjunções para vocês e vocês vão ter que decorar. Ah, professor, eu não gosto de decorar, eu não gosto de ser feio, mas sou. Certo? A gente não faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito, beleza? Então vocês decorem aí. Professor, mas decorem. Pense no salário, certo? Então vamos lá. Quais são os conectivos? Não vou colocar todos os conectivos, beleza? Só ela e mamãe. Então vamos lá, professor. O que é que acontece? Não vou colocar todos os conectivos, mas eu vou colocar para vocês os que mais caem em prova. Os concessivos. Não vou colocar o conceito, porque eu já expliquei, e aí eu vou colocar os que mais caem. Meus queridos, os concessivos caem, em primeiro lugar, os mais comuns, certo? Os mais comuns. E, em segundo lugar, aqueles que vocês só vão utilizar na prova discursiva, certo? Tranquilo, professor, na santa paz de Deus. Meus queridos, olha só, quais são os comuns? O pai do concessivo, o embora. Embora é o que mais cai. Embora. O apesar de... E aí eu me lembro daquela música de Chico Buarque, né, que diz, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Tem o ainda que, tem o mesmo que, tem o por mais que, tem o por pior. Pois é, rapaz, eu gosto muito do Djavan também, viu, José Aldo? É um dos poucos, por exemplo, que usa o pretérito mais que perfeito em sua forma simples, né? Quando ele diz, longe de ti tudo parou e esquecera de mim. Que coisa linda, né? Ô, diferença, meu Deus. Pois é, Milton. Pronto, professor. Por que que o senhor colocou essa setinha aí? Vai ter raciocínio lógico? Porque isso aí no raciocínio lógico é um bicondicional. Não, né? Não é isso daí, viu? O que é que acontece, meus queridos? Ó, eu coloquei essa setinha porque eu vou colocar algumas conjunções aqui embaixo. E todas essas conjunções que eu vou colocar aqui embaixo, elas têm o mesmo significado de todas as conjunções que estão aí em cima. Elas são expressões sinônimas, digamos assim. Show? Então vamos lá. Quais são, professor? São as esquisitas que eu gosto de dizer, né? Por exemplo, pode cair um conquanto, pode cair um posto que, inclusive, Vinícius de Moraes utilizou no Soneto da Fidelidade, o posto que, né? Pode cair um não obstante, e pode cair, coitado, um malgrado. Professor, o que é malgrado? É embora, é apesar de, né? Inclusive até uma discussão entre os gramáticos para saber se o malgrado é realmente uma conjunção de fato ou se é um advérbio. Não há consenso entre isso, né? Grandes gramáticos, por exemplo, como a Maria Helena de Moura Neves, que nós a perdemos esse ano, e o grande Ataliba de Castilho não apresentam concordância entre isso, né? Então, graças a Deus que a banca não pergunta a classe gramatical, e sim o sentido. Certo? Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. O conquanto significa o quê? Significa embora, apesar de, ainda que, mesmo que, por mais que, por pior que, show? Então, isso daí é algo que vocês vão ter que decorar. O posto que significa embora, apesar de, ainda que, mesmo que. Fiz a listinha para você já se adiantar aí, certo? Vou deixar salvo aqui, terminar a aula eu mando para vocês. Vamos lá. Então, vamos voltando à questão, professor. Aí ele diz assim, olha, à medida que tenho menos tempo para praticar as coisas, menos curiosidade tenho para aprender. Meus queridos, ó, isso aqui é uma expressão fixa na língua portuguesa. À medida que, gente, vai indicar para você sempre proporção. Você vai conseguir trocar à medida que, por exemplo, a
proporção que, ou em alguns casos por quanto mais. Por exemplo, eu deixei para você e digo assim, olha, à medida que estudo, tenho mais sorte, beleza? Por quê, professor? Porque quando eu digo à medida que estudo, tenho mais sorte, é como se fosse quanto mais estudo, tenho mais sorte, e a proporção que estudo, tenho mais sorte. Show de bola? Então, pegou a medida que, do jeito que está escrito aí, é uma expressão, é uma locução conjuntiva, nós chamamos assim, que vai indicar para você proporção. Só quero que vocês tenham cuidado com uma coisa, certo? Por exemplo, cuidado para você não dizer que medida, na medida em que também é proporção. Isso aqui não é proporção, gente. Ó. Na medida em que é a mesma coisa que porque. Ou seja, é uma expressão que vai indicar para você causa. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, ó, eu passei na medida em que me dediquei muito. É como se fosse assim, olha, eu passei porque me dediquei muito. Então, pegou isso, inclusive, gente, é um ótimo recurso para discursiva. Vamos supor que você já utilizou um porquê no primeiro parágrafo, vai utilizar de novo no segundo, substitua por um na medida em que é mais chique e você evita uma repetição, beleza? Pessoal, às vezes o que encanta não é o que se fala, é o como se fala, certo? É o como se fala. Uma coisa é dizer eu te amo, né? Outra coisa é você dizer, como o Djavan dizia, que e todos os dias que o tempo tiver para me oferecer são seus até morrer, certo? Então, o que encanta é um modo como o Djavan disse, não o que ele disse, certo? Então, isso serve para a sua discussão. Show de bola? Vamos para a questão 9. Meus queridos, vocês têm alguma dúvida da questão 8? Tá tudo ok aí? Ou Guimarães Rosa dizendo, os outros conheci por acaso, a ti vim encontrar porque era preciso. Oh, que coisa linda. Olha aí, tá vendo? Guimarães Rosa disse, os outros eu conheci por acaso, a ti eu vim encontrar porque era preciso. Oh, coisa linda, né? Ora, minha amiga. Vamos lá, questão 9. Pessoal, muito boa essa questão. Dê uma olhadinha nela aqui. Ela diz assim, na frase, os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos. A preposição para tem o mesmo valor que em. Adoro literatura, minha amiga, por mais que nunca, só tenha dado aula de literatura uma vez na minha vida. Vamos lá, faça uma questão nova, questão que pode cair na prova de vocês. Pode fazer com calma, não tem estresse. Luiz Antônio, seu nome é quase o nome de um gramático, rapaz. Há um gramático chamado de Luiz Antônio Sacone. É quase seu nome. D de dinheiro. Meus queridos, ó, vou passar para vocês um bizu lá no quadro branco, certo? Vocês estão marcando ainda, eu vou dar mais um tempinho para indicar vocês. Vamos lá, pessoal. Ó, vou levar vocês aqui ao quadro branco, viu? Gente, é o seguinte. No quadro branco, eu quero passar para vocês um bizu do para, certo? Já falei para vocês, mas eu quero formalizar aqui porque eu sei que é muito importante. O para, ele pode apresentar vários valores semânticos, pessoal. Por exemplo, ele pode indicar lugar, certo? Pode indicar finalidade. Agora, sem sombra de dúvida, a finalidade é a mais comum. Bom, finalidade. Algumas vezes a FGV não vai chamar de finalidade, ela vai dizer que tem valor semântico final. É a mesma coisa, viu, gente? Então, tanto faz, finalidade ou final. Show? Então, vamos lá, meus queridos. Quando é que ele vai ser, professor, o bizu da finalidade? É só você conseguir trocar por a fim de, certo? Relaxa, minha amiga, eu ajudo você, viu? Eu volto lá e ajudo. Não se preocupe, não. Eu chego para você e digo assim, olha, eu
Estudo para ser professor da UERJ. Veja só, eu estudo para ser professor da UERJ. Meus queridos, vocês concordam comigo que eu poderia chegar para você e dizer assim, olha, eu estudo a fim de ser professor da UERJ. Se eu consigo trocar por a fim de, gente, o valor disso daqui vai ser valor semântico de finalidade, que eu também poderia, se quisesse, chamar de valor semântico final. Show? Valor semântico final. Tranquilo? Então, praticamente isso. O que foi que aconteceu na questão? A questão, ela deu uma frase, e nessa frase tinha um para. Ela diz o seguinte, olha, eu quero que você marque que o valor semântico, ou seja, que o sentido, minha amiga Daniele, é o mesmo. Então, vamos lá. Vamos supor que no comando da questão, o valor semântico lá fosse de lugar. O que é que você teria que fazer? Você teria que sair olhando da alternativa A até a alternativa E. Em qual alternativa eu também iria encontrar um valor semântico de lugar? Ou seja, ele quer valores iguais. Por exemplo, se o valor semântico fosse de tempo, aí você teria que, né, pegar lá, sei lá, a alternativa que tem tempo também. Exatamente, olha, no enunciado e a alternativa iguais. Show de bola? Exatamente isso, meus amigos. Ó, pessoal, eu disse para vocês, por exemplo, que o para ele também pode indicar lugar, né? Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, ano que vem eu vou para Gramado. O que isso está querendo dizer? É o lugar para onde eu vou. Só que uma coisa que poderia acarretar diferença é se eu dissesse ano que vem eu vou para Gramado e ano que vem eu vou a Gramado. As duas construções estão plenamente corretas, de acordo com os preceitos gramaticais, mas elas apresentam significados totalmente diferentes. Quando eu digo ano que vem eu vou para Gramado, gente, eu vou e paro lá. Eu vou para, literalmente, eu vou e paro, fico lá, eu não volto mais para minha terra natal. É uma ida permanente, significa que eu vou morar em Gramado e não volto mais aqui. Mas se eu chegar para você e disser, olha, ano que vem eu vou a Gramado, eu estou falando de uma ida transitória. Eu estou falando de ir a Gramado, passar o Natal e voltar para Mossoró. Então, quando eu digo eu vou e fico lá. Eu paro lá, não volto, né? Agora, se eu digo eu vou a uma ida transitória, passo um fim de semana, um mês e retorno à minha terra natal. Show de bola? Só a fim de esclarecimento aí, vai que cai, né? Meus queridos, olha só. Ele diz o seguinte, olha, na frase, os economistas e os políticos empregam muito bem esse vocábulo para contentar. É como se fosse assim, olha, empregam muito bem a fim de contentados. Se eu consigo trocar por a fim de, o valor semântico aqui é de quê? De finalidade. Vou colocar final, só para abreviar, certo? Aí ele diz assim, olha, a preposição para tem o mesmo valor que, então nós vamos procurar qual é o valor semântico aí nas alternativas que é de finalidade. Show? Vamos lá, a letra A diz assim, olha, foi para a cidade, ó, para a cidade. É o lugar para onde ele foi. Aí você pode ter pensado assim, professor, mas aqui tem o a fim de, mas ele não perguntou o valor semântico do a fim de. Ele se limitou ao para. Você teria que olhar só para o para. Letra B. Veio para casa, ó, é o lugar, gente. É o lugar, certo? Letra C. Olha só, a letra C, gente, é um caso que eu vou ter que explicar para vocês com base em um gramático só, certo? Vamos lá, ele diz assim, olha, para ele nada disso tem valor. Pessoal, quando eu tenho essas expressões para ele, para mim, isso é uma coisa que dois gramáticos tratam. Eu vou colocar um nome aqui, certo? Para vocês, acho que vou trabalhar no ITEP. Você sabia que eu já fiz, minha amiga? Só que eu desisti, viu? Eu desisti, porque meu cargo era auxiliar de necrópsia, e eu não tenho natureza para isso, viu? Certo? Quando você entrar, você entende. Olha só, meus queridos. O Bechara
Ubechara e o nosso amigo Rocha Lima, certo? São os gramáticos. Eles vão fazer isso daqui, certo? São os únicos que explicam isso. E eles falam de dativo de opinião. Beleza? Quando eu digo assim, olha, para mim, isso não é coisa que se faça. Esse para mim é a minha opinião, né? Pois é, isso daí é o que a gente chama de dativo de opinião. Eu chego para você e digo assim, olha, rapaz, você viu João? Para ele, estudar é muito difícil, né? Então, ou inveja, viu, José Aldo? Ou inveja. Era meu sonho encontrar o Bechara, né? Então, para mim, para ele, é a opinião da pessoa. Então, nesse caso, isso aí a gente chama de dativo de opinião. Já viu isso sendo cobrado? Já, certo? Já vi isso sendo cobrado. Então, é interessante que vocês anotem. Quando eu digo para mim, para ele, é opinião. Então, a gente chama isso de dativo de opinião. Não cumpre o nosso gabarito, porque nós estamos procurando aí uma finalidade. Agora, olha a letra D. Ele diz assim, olha, decidiu trabalhar para pagar seus estudos. A gente aí, né? Como se fosse assim, a fim de trabalhar, né? De pagar seus estudos. Então, nesse caso, se eu tenho a fim de, o valor semântico é de finalidade, logo letra D. Professor, e aí esse letra E, eles moravam para além de Campinas, meus queridos, o que é que acontece? Para além é o lugar onde eles moravam, né? Pois ele participou, né? Do novo acordo. Show de bola. Meus queridos, tudo bem? Na santa paz de Deus, deu para pegar a questão aí, gente? Olha, quanta coisa nós aprendemos, né? Dativo de opinião e tal, né? Tem tantos dativos na língua portuguesa, né? Tem dativo ético, né? Dativo ético, dativo de opinião, dativo de posse, enfim, graças a Deus que não cai para vocês. Bom? Valeu, meu amigo, obrigado. E você vê em mim aquilo que há em você. Ih, rapaz, ó, pessoal, perdoe aí, acabou ficando desformatada, né? A questão 10. Estranho, eu não percebi na hora de formatar, mas dá para a gente entender. Olha só, em todas as frases abaixo, um determinado conector foi substituído por outro com o mesmo significado. Assinale a opção em que essa substituição foi feita corretamente. Obrigado, meu irmão. Fico muito feliz lendo isso, cara, de verdade, viu? Pessoal, para ajudar vocês, eu vou dar uma grifada aqui, porque tá tão. Oh, meu Jesus! Vamos lá, vou dar uma grifada aqui, porque tá tão clarinho, rapaz, o grifo. Vai ficar ruim para vocês enxergarem aí, viu? Então vou grifar para vai ficar melhor. Pronto. Meus queridos, ó, tentem fazer essa questão com calma. Eu vou pedir licença a vocês bem rapidinho. Enquanto vocês fazem a questão, gente, eu vou aqui só encher minha garrafinha com água, que infelizmente eu esqueci, viu? Vamos lá, bem rapidinho. Menino da chuva de ar. É engraçadinho, viu? Vamos lá, meus queridos. Ó, letra A diz assim: todos os ingressos do show foram vendidos, embora houvesse promessa de chuva. Olha só. Vocês, eu vou voltar aqui. Lembra daquela listinha que eu coloquei para vocês? Vamos voltar aqui para ver se a gente consegue desvendar. Ó, eu tenho um embora, né? É concessivo. Apesar de
também é concessivo, ainda que também é concessivo, beleza? Então, vamos ver se isso foi pertinente lá a questão. Se decorar, foi pertinente a questão. Vamos dar uma olhadinha lá. Ele diz assim, olha, embora e ainda que, gente, são dois conectivos concessivos. Eles têm o mesmo valor, então, ó, tá tudo ok, o gabarito é letra A, né? Agora, olha a letra B, diz assim, à medida que, meus queridos, ó, à medida que eu disse para vocês que o sentido é de proporção, não foi assim que a gente pegou? E eu consigo trocar o à medida que por qual palavrinha? Eu consigo trocar, gente, por quanto mais. Quanto mais. Eu consigo trocar por a proporção. A proporção que, enfim. Aí ele diz assim, olha, assim que, gente, assim que é tempo. Né? Eu escutei muito, né? Assim que o edital sair, eu vou estudar, cuidado, né? Então, nesse caso, esse assim que, meus queridos, o que é que acontece? Assim que, ele é tempo. De bola? Letra C, exatamente. Letra C. O estádio não ficou cheio, pois os preços dos ingressos estavam altos. Aí está dizendo que é assim, gente. Assim é mais o conectivo temporal, né? Ou de modo, né? Ele estuda assim, é o modo como ele estuda, né? Esse pois eu conseguiria trocar por porquê. Eu poderia trocar por porquê, por, sei lá, por já que, enfim, né? Dependendo do sentido. Exatamente. Letra D. O prefeito deu início à festa assim que o presidente chegou. Eu poderia trocar por um quando aí, gente. Olha. O prefeito deu início à festa quando o presidente chegou. Esse já que, ó, anote isso daí. Eu não sei se o professor Ben é professor de vocês, mas o professor Ben tem uma frase que diz: anota que dá trabalho para fazer, né? Pois é, anota aí que dá trabalho para fazer. Então, nesse caso, já que sempre vai ser causa. Anote, certo? O já que sempre vai ser causa. Professor, na letra E tem o seguinte, olha, havia muita gente na festa. No entanto, o lucro foi pequeno. Gente, esse no entanto é um conectivo que a gente chama de adversativo. Se eu não me engano, eu já passei o sentido do adversativo para vocês, mas eu vou fazer a listinha novamente por desencargo de consciência. Eu fiz a listinha para vocês dos conectivos adversativos, sim ou não? Não estou lembrado, mas eu acho que eu fiz. Mas eu vou fazer de novo, não custa nada, né? Professor, e o portanto, professor? Portanto, o portanto, gente, ele é conclusivo. É tanto que você usa no último parágrafo da redação. Certo? No último parágrafo da redação. Porque você vai, no último parágrafo da redação, você vai colocar o quê? Você vai colocar né, a conclusão, né? Portanto, cabe à Constituição, ao governo, por meio de políticas públicas, investir no combate, não sei o quê, enfim, né? Então, veja só, o Leonardo faz uma pergunta muito boa. Diz assim, Leonardo Batista, professor, nesse caso, no entanto, não seria concessivo, não? Pior que não, viu, Leonardo? Sabe por quê? Porque o no entanto, assim como o mas, com um porém, com todavia, eles são conectivos adversativos. Infelizmente, Leonardo, é uma lacuna que a gente tem na gramática, porque é muito difícil você entender qual é a diferença entre concessivo e adversidade. Uns dizem que a adversidade é uma oposição muito forte. Outros dizem que a adversidade é uma oposição fraca. A concessão é uma oposição fraca, perdoe. Outros dizem que vai ser concessivo quando o modo do verbo estiver no subjuntivo. Outros dizem que vai ser adversidade quando o modo do verbo estiver no indicativo. Só que nada disso nos ajuda. O que vai fazer você se sair disso daí, Leonardo, é decorar as conjunções. É por isso que você tem que decorar aquelas conjunções concessivas, Leonardo, para lembrar que o no entanto não está naquela listinha que eu fiz, certo? Ele está aí na listinha dos adversativos. Adversativos, a minha colega disse assim, professor, você fez essa lista no início dessa aula, na semana passada. Obrigado, viu, Gilmar? Ô memória, viu, minha amiga? Ou memória. Então, lá no adversativo tem o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não foi assim? Pois é. Pessoal, vocês conseguiram entender a questão 10? Tá tudo ok, nós podemos passar para 11. Por nada, meu irmão, nem precisa agradecer, é minha obrigação. Ó, aí vamos fazer o seguinte. A partir da questão 11, pessoal,
nós teremos coisas que tipo 99,9% de chance de cair na sua prova. Preste atenção. Vamos com calma, que eu quero que vocês aprendam bem direitinho, certo? Vamos aqui para a questão 11, meus queridos. Ó, a questão 11 diz assim. Vamos lá. Tá aqui. Tem uns termos aí, né? Ele diz assim: as ocorrências da palavra que no trecho acima classificam-se respectivamente como. Vamos lá. Muito boa essa questão, muito rica. É. Hoje que a noite está calma, que me esperando um pouco. Meu coração está fino, eu quero esquecer que o teu nome não canta comigo. Olha aí, a Ana colocou, me senti burra agora. Mulher, tira essa palavra do seu vocabulário. Vamos lá, meus queridos, ó. Fiquem calmos, eu vou explicar para vocês bem direitinho. É normal, a questão é pesada, mas é assim que pode cair, certo? Vamos lá para o quadro branco. Esse quadro branco ajuda tanto vocês. Vamos lá, meus queridos. Olha só. Eu vou fazer aqui uma explicação para vocês bem detalhada sobre a palavrinha aqui. Por quê? A palavra aqui na língua portuguesa, ela apresenta 27 funções. Há um livrinho do Perelman, que inclusive esse livrinho está aqui atrás de mim. Ele é chamado As 27 Funções da Palavra Aqui, né? Bom, vocês precisam saber das 27, meus queridos, nem nós que somos professores de português precisamos para um concurso público, né? Tá lá em cima, José Aldo. Mas no final da aula eu pego aqui, tá lá no último instante. Ele é bem pequenininho, assim, eu acho que ele tem umas 35 páginas, mas é bom pra caramba, viu? Então, veja só. Esse livro, gente, ele trata de todas as funções do quê? Mas, sem sombra de dúvida, você não vai precisar de todas essas funções. Você vai precisar de algumas funções, e duas que são mais recorrentes de modo primordial. Vamos lá. Professor, quais são essas duas que são mais recorrentes? Bom, você terá o nosso amiguinho Kate, deixa eu fazer aqui para vocês como se fosse uma bifurcação. O que pode se apresentar para você de duas formas mais cirúrgicas. Primeiro delas é o nosso amiguinho. Minha amiga, você que pensa que não pode ter, viu? Qualquer 5 mil contas aí, eu tô dando um ponto eletrônico em vocês. É brincadeira, gente. Não vão levar isso a sério, viu? Em nome de Jesus, Deus me livre. Federal escutando isso aí. Pronome relativo, certo? E pode ser também, Deus me defenda, a conjunção integrante. Deus me livre. Vamos lá, meus queridos. Olha só, professor, o que eu preciso para ter o que com uma conjunção integrante? Você precisa fazer uma substituição, certo? Se o que for uma conjunção integrante, você vai conseguir trocar por isso, você vai conseguir trocar por disso, ou em raros casos, por nisso, certo? Em raros casos. Ah, professor, mas pode acontecer? Pode, beleza? Vamos lá. E tem outro bizu que vai ajudar você, gente. Ó, preste atenção que eu não estou falando sempre, certo? Se você tiver um que
E antes desse que aparecer um verbo, ele tem 99% de chance de ser uma conjunção integrante, certo? Você pegou o que? Aí antes do que você olhou, tem um verbo. Há 99% de chance de ser uma conjunção integrante, certo? Pronto. Aí vamos lá. Professor, e para ser pronome relativo? Ó, para ser pronome relativo, você vai trocar por tudo que envolva a palavrinha qual. Deixa eu fazer aqui uma setinha. Vamos lá. Você vai trocar por tudo que envolva a palavrinha qual. Você pode trocar por o qual, a qual. Você pode trocar por do qual. Você pode trocar por da qual. Você pode trocar por no qual, na qual. Tem tantas outras formas, com o qual, com as quais, enfim, beleza? Para resumir a ópera, você pode pensar o seguinte, cara, vai ser conjunção integral, vai ser pronome relativo, se eu conseguir trocar por qualquer coisa que envolva qual. Envolveu qual, troquei, pronto, pronome relativo. Vamos aos exemplos para ver se a gente consegue com tranquilidade. Ó, vou levar vocês aqui para o outro quadro. Vamos lá. Olha aqui. Bom, primeiro exemplo vai ser esse daqui, ó. A menina de que falei é linda. Olha só. A menina de que falei é linda. Professor, eu vi falar uma vez na internet, no Instagram, que toda vida que tivesse de que era conjunção integrante. Gente, isso é um mito que pegou. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram isso, não, né? Inventaram isso. Ah, quando tem de que é conjunção. Não existe isso, gente. Porque, olha, eu digo assim, a menina de que falei é linda. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, a menina da qual falei. Se eu consigo trocar por da qual, isso aqui, gente, é um pronome relativo. Beleza? Pronome relativo. Tranquilo? Show de bola. Professor, tem alguma coisa que o senhor poderia adiantar do pronome relativo? Tem, gente. É o tipo de coesão que ele faz. Isso cai na FGV com força. Coloque aí no seu material. Todo pronome relativo, ele faz uma coesão, que a gente chama de coesão referencial. Anote isso daí, ó. Relativo começa com R e R lembra referencial, certo? Então, nesse caso, explico sim, viu, minha amiga? Na hora. Então, nesse caso, meus queridos, o que é que vai acontecer? Se você pegar, identificou o pronome relativo, a banca apertou, qual é o tipo de coesão feita? Coesão referencial, certo? Na tranquilidade. Jesus, já eu mostro para vocês a coesão da conjunção integral. Aí, vamos lá, professor. Opa, deixa eu apagar esse risquinho aqui para não ficar feio. Aí, professor, dê outro exemplo, só para a gente ficar mais assim, na tranquilidade de Jesus Cristo. Imagine só esse daqui. Ó. Técio, Técio afirmou que será aprovado. Não é, rapaz? O Técio, velho. Técio é um elemento do direito penal, né? Quem já estudou direito penal, principalmente as carreiras policiais, aí a gente tem o Técio, Mivo e Caio, né? São os três personagens do direito penal, né? Vamos lá, meus queridos, ó. Técio afirmou que será aprovado. Meus queridos, eu não poderia passar um tracinho antes desse aqui e dizer assim, olha, Técio afirmou isso. Agora, cuidado. Porque, olha, muita gente faz assim, olha, Técio afirmou isso, será aprovado. A professor fica estranho, fica porque você substituiu de modo errado. Você não vai trocar só o que por isso, não. Você vai trocar tudo que está a partir do que. Tudo, certo? Ou então diga assim, olha, Técio afirmou isso. Eu não poderia dizer, Técio afirmou que será aprovado? Rapaz, Técio afirmou isso.
Beleza? Então, nesse caso, o que é que acontece? Quando eu digo Técio afirmou isso, eu vou dizer que esse rapaz aqui é uma conjunção integrante. Show? Vou dar uma dúvida. Professor, o que também pode ser sujeito quando o pronome é pronome na sua maioria? Ó, ele pode ser sujeito, viu? Mas não é em sua maioria. Por quê? Ó? Por exemplo, nesse caso aí, ele é pronome relativo, mas a função dele, sintática, é de objeto indireto, né? É como se fosse assim, eu falei da menina. Falei de quem? Da menina, certo? Ele pode ser sujeito, ele pode ser também, nesse caso, objeto direto. Eu digo assim, olha, o muro que o pedreiro construiu caiu. Esse aqui é um pronome relativo e ele é um objeto direto. Beleza? E na frase que tu falou agora, fica como? Troca tudo que está a partir do quê? Troca tudo o qual está após o quê? Então, se eu consigo trocar por o qual, meu amigo Luiz Antônio, esse rapaz aí é um pronome relativo. Meus filhos, aí vamos lá. Professor, tem alguma notação da coisa da conjunção integrante? Tem, certo? Vocês vão ter que anotar aí. Olha. Quando você tem a conjunção integrante, ela faz outro tipo de coesão. Qual é, professor? É a coesão sequencial. Anote aí, viu? Ou seja, ela dá sequência ao texto, né? Coesão sequencial. Brasil, tranquilo. Pessoal, esse primeiro passo que eu mostrei para vocês, os dois exemplos, por exemplo, vocês conseguiram entender que eu queria só aprofundar agora, dar mais uns exemplos. Mas esse aí daí, vocês conseguiram? Tá tranquilo, né? Pronto, vamos lá. Agora, o que é que pode pegar a galera com a banca FGV? Isso daqui. Pessoal, ó, veja só. Se eu chegasse, né, para você, ou para um estudo, vamos supor, para um estudante de ensino fundamental ou ensino médio, né? Eu chego para você e mostro isso daqui, olha. O e a, certo? O e a. E pergunto a esse estudante do ensino fundamental qual é a classe gramatical de o e a. Se ele souber responder, que tem esse detalhe também, né? Se ele souber responder, ele vai dizer que isso é artigo. Ah, o e a é artigo na língua portuguesa. O, a, os, as. E ele está errado? Não, né? Não, não está errado. Vou explicar, meu amigo. Chego já lá, viu? Ainda não terminei essa parte de pronome relativo e condição integrante. Próximo eu explico, viu? Então, vamos lá, professor. O que acontece? Se eu pegar o e a, é errado dizer que é artigo? Não, não é errado. Mas é incompleto. Por quê, professor? Porque além de ser pronome relativo, ele pode ter outra classificação. Ó. Esse rapaz, ele também pode ser pronome demonstrativo. Certo? Professor, agora deu a boba do rato. Como é que eu vou saber que ele é pronome demonstrativo? Bem tranquilo, meus queridos. Ó, você vai trocar por aquele ou aquela, ou em alguns casos você também vai poder trocar por aquilo. Professor, e o que isso tem a ver com o quê, professor? Já já você vai entender. Por que é que isso aí tem alguma coisa a ver com a palavrinha aqui? Vamos lá. Vou dividir o quadro para vocês agora, para ver se a gente consegue entender, certo? Direitinho isso daí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Veja só, meus queridos, ó. Imagine a seguinte frase. Eu, eu percebi o que Joana, Joana, e aqui embaixo coloca outro, ó. Não se faz música como a Djavan fazer, certo? Ou faz, né? O cara ainda está vivo. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui, meus queridos. Ó. Aqui eu tenho a palavrinha o. Será que eu posso dizer que esse o, ele é um artigo? Não. Por quê? Porque eu poderia pensar o seguinte, eu percebi o que Joana fez. Eu percebi
aquilo que Joana fez. Meus queridos, se eu consigo trocar esse eu por aquilo, eu vou dizer então que esse eu é o quê? Um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Professor, e o que isso tem a ver com a palavra aqui? Porque o senhor estava explicando o quê? Sabe por quê? Porque quando você tem um o, você tem um a, e eles são pronomes demonstrativos, o que vai aparecer na frente dele vai ser um pronome relativo. É regra, certo? E professor, quando você pega o ou, quando você pega o a, e esses rapazes são pronomes demonstrativos, se aparecer um que na frente dele, esse que tem que ser pronome relativo. Professor, tem como o senhor mostrar outro exemplo? Com certeza. Vamos lá, dê uma olhadinha nesse daqui. Olha. Não se faz música como a que Djavan fazia. É como se fosse assim, olha. Não se faz música como aquela que Djavan fazia. Se eu consigo trocar esse rapaz por aquela, qual é a classe gramatical dele? Pronome demonstrativo, certo? Pronome demonstrativo. Ah, professor, e quando aparece um que na frente, esse que vai ser o quê? Pronome relativo. Então, o que eu estou ensinando para vocês é, pegou o o, pegou o a, se você confirmar que são pronomes demonstrativos e aparecer um que na frente, esse que tem que ser pronome relativo, certo? Professor, e tem chance de o que não ser? Meu amigo, é mais fácil um rato fazer um ninho dentro da orelha de um gato do que isso daí não ser um pronome relativo, certo? É pronome relativo, não tem exceção. Se for demonstrativo, o que aparecer depois é relativo. Tranquilo? Ficou claro? Essa primeira parte, ainda tem a segunda, a outra parte que eu ainda vou explicar para vocês. Tá ok? Pronto. Aí vamos lá, professor, mais uma vez, inclusive é o tema da próxima questão, né? Uma vez, professor, eu fui fazer uma questão perguntando se o que era uma partícula de realce ou se eu quero uma partícula expletiva, professor, certo? E pois é, isso é bem tranquilo. Vamos testar para ver se a gente consegue pegar? Olha só. Pessoal, o que é uma partícula expletiva ou de realce? A partícula expletiva ou de realce, ela serve, gente, como um tanto faz na sua frase, certo? É um tanto faz, como minha amiga Gilmara colocou aí. Ou seja, se tiver lá na sua frase, você vai ler e você vai entender. Mas se você retirar, você vai ler e vai entender. Ou seja, tanto faz estar lá ou não. A partícula expletiva, e isso não é só com que não, viu, gente? É com qualquer palavra. São palavras que você tira do texto e não faz nenhuma diferença. Por exemplo, ó, imagine que eu chego para você com a seguinte frase. Fábio, Fábio. Exatamente, Natana, é isso, viu? Exatamente isso, ó. Veja só. Se o ou for pronome relativo, ele não vai ter substantivo a seguir. É assim? É. Por quê? Porque se tiver um substantivo depois, Nathan, aí vai ser artigo, né? Porque os artigos, eles acompanham os substantivos, viu? Muito bom o seu comentário, viu, Nathan? Eu gostei pra caramba. Valeu. Ei, José Aldo, essa resposta aí eu vou ficar devendo a você, viu? Não lembro qual foi a música em que ele utilizou a palavra real, senão vou mentir. Não lembro. Vamos lá, meus queridos. Ó, Fábio, que me deu a primeira oportunidade. Outra oportunidade, não. A primeira sala de aula. Amarelo, é? Grande Javan. Vamos lá, meus queridos. Ó, o que é que acontece? Fábio que me deu a primeira sala de aula. Meus queridos, tem um que aí, não tem? Tem. Mas tire, fica com olha. Fábio me deu a primeira sala de aula. Você entendeu?
Entendi, professor. Então, nesse caso, ó, você retirou e não fez diferença alguma. Se você retirou e não fez diferença alguma, isso aqui é o quê? Uma partícula expletiva ou uma partícula de realce. Show de bola? Foi. Fábio foi o primeiro aqui em Mossoró que me deu a oportunidade. Depois de eu já ter rodado o que tinha de escola aqui em Mossoró, batendo, pedindo, ninguém deixava fazer, não deixava nem eu entrar. Aí eu cheguei pro meu amigo Rei Fábio e deu tudo certo, né? Peguei a primeira turma, foi uma turma de polícia militar, e deu muito certo, né? Vamos lá, meus queridos, para a questão. Diz assim, aí tem gente que ainda diz, você vai sair do concurseiro porque passou no concurso. Meu irmão, pelo amor de Deus, a gratidão revela caráter. Vocês acham que eu ia virar as costas para o primeiro cara que estendeu a mão para mim? Nem se eu fosse doido, né? Gratidão revela caráter, gente. Vamos lá. Ele, que com seu livro O Fim da História dera como definitivo o triunfo da democracia liberal, vamos lá, meu querido, eu não conseguiria dizer assim, olha, ele, o qual com seu livro, consigo trocar por o qual, isso aqui vai ser o quê? Pronome relativo. Então, primeiro a gente já matou, certo? Aí vamos lá para o segundo. Ó. Ele diz assim, ó. Preocupação com os riscos de que os avanços. Ó. Preocupação com os riscos, vamos conseguir trocar por disso. Ó. Os riscos disso. Risco disso. Se eu consigo trocar por disso, conjunção integrante. Show de bola. Até aí tudo bem, né? O primeiro eu consegui trocar por o qual, o segundo eu consegui trocar por disso. Show de bola na tranquilidade de Jesus. Agora, o terceiro é o que é mais chatinho. Por quê? Porque ele diz assim, olha, critica o que chama. Eu consigo trocar esse o por qual palavrinha? Por aquilo, né? Olha, critica aquilo que chama. Se eu consigo trocar por aquilo, isso aqui é um pronome demonstrativo. E o que aparece na frente vai ser o quê? O que aparece na frente vai ser um pronome relativo. Então, ficou como uma sequência, pessoal. O que acontece? Ficou pronome relativo, ficou o conjunção integrante e pronome relativo. Vamos ver onde é que a gente encontra isso. Pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo, gabarito, letra A de aprovação. Olha só, minha amiga. O verbo não ficou antes. Antes tem o pronome, certo? Antes tem o pronome. Se for o terceiro caso, viu? Show de bola? Meus queridos, vocês conseguiram entender essa questão, né? Olha aí o que a Jéssica. Rapaz, nunca tinha pensado nisso, Jéssica. Jéssica colocou assim: olha, pense assim. A maquiagem realça a beleza da mulher. O que realça a frase? Muito bem, minha amiga. Gostei, viu? Professor, por favor, repita a explicação da segunda substituição do que? Com certeza, viu, minha amiga? A Daniela apresentou a mesma dúvida, né? O disso. Show de bola. Na hora. Professor, eu posso perguntar. Se preocupa com como o quê? Não entendi a dúvida do Ciso. Professor, eu posso perguntar, se preocupa como que? Como que? Entendi. Veja só. Se preocupa com o que? Não, ô Cícero, não poderia dizer que é conjunção integrante, você não poderia. Mas se você quiser perguntar se preocupa com o que, você poderia, certo? Mas você não poderia dizer que era conjunção integrante, porque tem um ou antes, né? Certo? Isso aí é um pronome interrogativo. Com o que, certo? Não, gente, vamos lá. Veja só, imagine só. Ele diz assim, ó, democracia liberal e da economia de mercado sobre o socialismo real, expressa em recente artigo da prestigiosa, que é o nome da revista, né? Preocupação com os riscos de que os avanços. Preocupação com o risco disso, pessoal, porque quem tem risco de alguma coisa. Eu corro risco de quê? Eu corro risco disso. Se eu consigo dizer, eu tenho risco de alguma coisa, eu tenho risco disso, gente. Então, se eu consigo dizer, tem um risco disso, é conjunção integrante, certo?
Exatamente, substitui a frase, né? Você pega o de que para frente, ó, os riscos disso, né? Que é os avanços tecnológicos subjacentes à globalização enfraqueçam. Você vai trocar tudo isso, viu, minha amiga? Conseguiu agora? Ficou mais claro? Entendeu? Quem foi a outra pessoa que perguntou também que não tinha entendido? Deixa eu ver, foi minha amiga Aureliana. Deu certo, minha amiga? Ou ainda não? Enquanto ela responde, eu tomo os caroços dela. Por nada, minha amiga, nem precisa agradecer, é minha obrigação. Vamos lá, questão 12. Essa aqui vocês vão acertar. 12, diz assim: assinale a frase em que a expressão é que tem valor expletivo. Isso, muito bem, meu amigo. Tendo dúvida, pergunta, pode arrochar. Beatriz Rebouças. Rebouças é o sobrenome da minha noiva. Será que é da família? É não, minha amiga. Da mesma cidade. Você é de Capuí, é, Beatriz? Rapaz, meu amigo, eu vivo por aí, viu? Eu vivo por aí. Em janeiro eu tô indo por aí, em nome de Jesus. De Malicuia. Vivo por aí correndo, ali pelas praias. Vamos lá, meus queridos. Ó, bom, dá para ficar com dúvida nessa daí? Realmente em duas alternativas. Eu não era para ter explicado para vocês o que é expletivo, era para ter deixado vocês fazerem primeiro essa questão, porque agora ficou muito fácil, né? Veja só, o que é valor expletivo? É o tanto faz, você vai retirar e na tranquilidade de Jesus. Não, mas em janeiro eu vou para Icapuí mesmo, viu, Cícero? Vou de Malicuia para lá e não volto mais para cá, não. Então vamos lá, professor, vamos testar. Ele vai tirar, ó, vamos tirar o aqui, para ver se fica truncada a frase. Ó. O lado bom de ser pessimista, constantemente ou você está certo ou fica agradavelmente surpreso. E não ficou truncado, não. Olha. O lado bom de ser pessimista, constantemente ou você está certo. Constantemente ou você está certo, fica estranho. Então, não tem como ser a letra A. Letra B diz assim, olha, o problema em se preocupar muito sobre a segurança no futuro é que você se sente inseguro no presente. Vamos lá, vamos tirar esse aqui, ó. Fica assim. O problema em se preocupar muito sobre a segurança no futuro, você se sente inseguro. Não, gente, ficou mais feio que bater na mãe, certo? Letra C. A vida é triste ou é eu que sou triste? Pessoal, né? Inclusive, essa frase aqui é complicada, viu? Tira aí para você ver o negócio. A vida é triste ou eu sou triste? Né? Eu tirei e não fez falta. Gabarito, letra C de contra-cheque, que vocês irão pegar com o nome assinado Fatinha, certo? Letra D diz assim, olha. A necessidade é que todos se deem conta do problema. A necessidade é todos. Não, pelo amor de Deus, até a concordância fica errada, né? O bom é que os turistas gostem do passeio. O bom é os turistas gostem do passeio, não. Certo? Então, gabarito de letra C. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão é que a gente vai ampliar nosso conhecimento sobre o quê? Vem cá, ó. Dá uma olhadinha aqui na questão 13. Arrocha o nó. Professor, qual a melhor maneira de fazer revisão sobre essas aulas? Que pergunta interessante da Ananda, viu? É a Ananda, né? Eu li a Amanda. Ananda. Vamos lá, Ananda. Bom, eu tenho certeza de que você está fazendo anotações, certo? Pronto. Aí, show de bola, na tranquilidade, você vai pegar essas anotações que você está fazendo no caderno e antes dessa aula, né, das minhas aulas, leia as anotações. Por exemplo, vamos supor que eu vou dar aula sexta-feira, certo? Aí, antes de você pegar a minha aula sexta-feira, vamos supor meia hora antes, 6h30, você vai pegar, vai sentar com seu caderninho e vai ler
tudo que você já anotou até agora das minhas aulas. Só que você vai fazer isso toda aula minha. E toda semana tem aula minha, certo? E também, se no fim de semana você puder fazer questões sozinhas sobre esse mesmo assunto da aula, fica show de bola. Né? É assim que eu revisava, viu? Prof, retira só o que nessa? Não, tira o EQ, viu? É o EQ, ele pediu o EQ lá. Vamos lá. Olha só. Letra A diz assim: depois dizem que eu não faço chover. Meus queridos, eu não poderia dizer assim, olha, depois dizem isso. Se eu consigo trocar por isso aqui é uma conjunção integrante. Está dizendo que é um pronome interrogativo? Está errado, né? B. Ela tinha um quê de esquisito no olhar. Eu me lembrei agora daquela música, José Aldo, que diz, de Djavan, que diz: meu bem-querer tem um quê de pecado, né? Acho linda essa música. Meu bem-querer, meu encanto, acho lindo demais. Vamos lá. Professor, esse é um artigo. Esse é um artigo. Meus queridos, quando eu tenho um artigo, o que vem após ele, a gente chama de substantivo. Então, professor, esse aqui é um substantivo? Se eu tenho um artigo, o que vem pode ser qualquer palavra. O que vier depois é substantivo. Pronto, já vou de novo. Outra música em que ele diz assim: basta dizer sim ou não, mas você adora um si. Esse si é substantivo, porque antes tem um. E quando eu tenho artigo, o que vem depois é substantivo. Show de bola? Então ele está dizendo que é uma interjeição. E quando o que é substantivo, gente, ele tem que ter o acento, viu? Se o que for substantivo, ele tem que ter um acento. Show de bola? Pronto. Aí está dizendo que a interjeição está errada. Aí veja só. Letra C. Os torcedores tiveram que sair da arquibancada. Menino, o cara que fez essa questão aí. Olha só, ele está dizendo que é uma conjunção integrante. Muita gente marcaria, porque muita gente diria assim, os torcedores tiveram isso. Cuidado, gente. Ó, vou levar vocês para o quadro branco. Existe uma coisa na língua portuguesa chamada de preposição. E a preposição, ela se divide em dois grupos. Pode ser preposição essencial, que é aquela preposição que eu cantei para vocês, aquela ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, imperante, por, são essenciais. Só que existem preposições que são acidentais. São palavras que não são geralmente preposição, mas por um acidente naquele contexto certo? Então, vamos lá, o que é que acontece? Quando você pegar o que, certo? Pegar o que, e você pega esse que e conseguir substituir por de, esse que será uma preposição. Preposição. E quando isso acontece, gente, o verbo da frente está no infinitivo. Professor, o que diabo é um verbo? Deus perdoe, meu Deus, por ter dito essa palavra. O que bexiga é infinitivo. É todo verbo que termina em R, certo? A R, R, por exemplo, cantar, fazer, pular, amar. Show, professor, não entendi, não. Tenha calma. Olha só, imagine que eu chego para você, né, com o seguinte caso. Professor, não tem o conteúdo do concurso no edital. Eu digo assim, não tem não? Então, há que se fazer alguma coisa. Como assim, professor? Há que se fazer alguma coisa. Meus queridos, eu não poderia dizer assim, olha, então há de se fazer alguma coisa. Professor, consigo trocar por de. Então, esse rapaz aqui, ele é uma preposição acidental, certo? Há de se fazer alguma coisa, né? É muito comum a gente dizer assim, olha, ai, meu Jesus, a prova é em janeiro, eu tenho que estudar. Gente, eu tenho que estudar. Eu poderia dizer assim, olha, eu tenho de estudar. Inclusive, o gramático Manuel Pinto Ribeiro, né? Esse cara já morreu, acho que não tem mais nem os ossos dele. Manuel Pinto Ribeiro era um gramático que dizia que o certo é dizer, eu tenho de
fazer alguma coisa, não tenho que fazer alguma coisa, né? Mas ele nunca foi acatado, coitado, né? Então, eu tenho que estudar, eu tenho de estudar, eu tenho que fazer uma arrumação no meu quarto, eu tenho de fazer uma arrumação no meu quarto. Show de bola? Meus queridos, vamos lá para ver se a gente consegue desenrolar isso aqui, ó. Olha só, ele diz assim, ó, os torcedores tiveram que sair, os torcedores tiveram de sair da arquibancada. Se eu consigo trocar por dia, esse rapaz é uma preposição. Preposição. Beleza? Vamos lá. D. Não sei que dia é hoje. Ele está dizendo que é um advérbio de tempo. Beleza? Ele está dizendo que é um advérbio de tempo. Meus queridos, né? Se eu perguntasse para vocês qual é a classe gramatical, provavelmente vocês diriam assim, professor, isso é uma conjunção integrante, né? Só que há uma discussão muito grande sobre a classe desse aqui, rapaz. Por quê? Porque aí você consegue trocar por isso, né? Eu não sei isso, mas você também consegue trocar por qual, certo? Não sei qual dia é hoje. E quando você consegue trocar por qual, alguns gramáticos, pouquíssimos gramáticos dizem que isso daí é um pronome interrogativo. Está fazendo uma interrogação indireta, né? Tipo assim, olha, não sei qual dia é hoje, né? Professor, então, o que é que as bancas vão fazer? Gente, olha, graças a Deus, as bancas nunca entraram nessa discussão, né? Se é conjunção integrante ou se é pronome interrogativo. O que prevalece é que elas vejam como conjunção integrante, certo? Pronto, professor. Aí ele está dizendo que é um advérbio de tempo. Não, não é um advérbio de tempo. Poderia ser classificado como conjunção integrante ou como pronome interrogativo. Não seria o gabarito. Só sobrou a letra E. Por que é, professor, a letra E? Vamos ver. Ele diz assim, olha, com fé você vence, sem fé passa para trás os que venceram. Meus queridos, ó, eu consigo trocar esse osso por qual palavrinha? Ó, eu consigo dizer assim, olha, passa para trás aqueles que venceram. Se eu consigo trocar por aqueles, isso aqui é um pronome demonstrativo. E quando eu tenho um pronome demonstrativo, o que que aparece na frente é o quê? Pronome relativo. Beleza? Pronome relativo, então, gabarito letra E. Questão dificílima. E aí, deu para entender? Vocês conseguiram compreender? E o bom, o interessante, é que quando o nível das questões vai aumentando, você vai vendo a turma diminuir, né? A gente tinha 184, olha aí, ó. Quantos tem? 174, né? É xarope, viu? Muito difícil, misericórdia. Deu nó, eu desfaço esse nó agora, minha amiga. Vamos lá, vou de novo. Nem esquente. Deu nó, pronto. Aqui quem sabe desfazer nó de rede, do que tiver. Vamos lá, para pagar aqui. Mas entende? Pronto, então perfeito, viu? Ó, pessoal, é normal, viu? Ó, é assim, gente. Eu poderia trazer questões mais simples para vocês. E aí vocês iam adorar a minha aula. Ai, menino, o professor Eduardo trouxe 18 questões, eu acertei 17. Ô, professor bom, é. Aí quando chega a prova, cai 20, 25 questões, você acerta 7 e 8. Porque o nível é altíssimo, viu, gente? Viu? É altíssimo. Eu lembrei daquela música Alexa, voltar a música. Dá vontade de chorar todo dia. Sem você eu não consigo viver. Porque tudo é sofrimento e agonia. Aí, novo, hein? Vamos lá. Olha só, questão 14, é o mesmo conteúdo, viu? É que aqui até dá uma bexiga do rato. Ó, ele tem os quês aí, ele está perguntando, no período acima, as ocorrências da palavra que classificam-se respectivamente como? Vamos lá, meus queridos, façam aí. Vocês vão saber, vocês vão acertar. É, minha amiga. Castigo, vocês foram reclamar aí da ICANN. Ô, Leonara, mas vai valer a pena, viu, minha amiga? Cristiano, né? Vai valer a pena. Eu senti essa mesma sensação quando eu estava estudando para o concurso da Prefeitura de Mossoró. Mas quando eu vi meu nome no Diário Oficial, principalmente em primeiro lugar, eu vou dizer a você, eu faria tudo de novo. Tudo. Estudaria tudo de novo. Não tem nada que pague isso. Vai valer a pena, minha amiga.
Ó, vocês já estão mais desenrolados, estão marcando letra D. Olha só. Eu tenho o O. Olha, o safado. Olha aqui, ó. Pronto. O que irrita no Brasil? Eu não poderia dizer assim, olha, aquilo que irrita no Brasil. Ih! Pronto, consigo trocar por aquilo. Esse rapazinho é um pronome demonstrativo. E o que aparece na frente dele? É o que? Se tem o que na frente dele, é pronome relativo. Pronto. Aí veja só com isso, ó, eu já matei a letra A, já matei a letra B e já matei a letra E. Pô. Certo? Tá igual a metralhadora de Jeová. Aí veja só, o que irrita no Brasil é que, olha, é como se fosse assim, olha, o que irrita no Brasil é isso. O que irrita é isso, rapaz. Então, se eu consigo trocar por isso, esse rapazinho bonitinho é uma conjunção integrante. Pronome relativo, conjunção integrante, gabarito letra D e dinheiro, que é o que vocês irão pegar muito, encher os bolsos, né? Deixe ela, que ela recebeu a precatória, né? Pronto, vocês vão participar desse meme aí. Vamos pegar mais uma da palavra aqui, só para reforçar. Olha só, questão 15. Tinha pegadinha, viu? Veja só, questão 15. Assinale a frase em que o vocábulo que tem sua classificação gramatical corretamente indicada. Vamos lá, meus queridos, façam aí. Letra C, letra A. Menino tem gabarito aí de todo jeito. Vamos lá, pessoal. Ó. Ele quer o correto, não é assim, é o correto, certo? Vamos lá. Letra A diz assim: se você quer um arco-íris, olha, essa frase serve para vocês, viu? Você não quer um cargo público, né? Não quer um concurso professor? Leia essa frase, olha. Se você quer um arco-íris, tem que aguentar a chuva. É como se fosse, olha, se você quer um arco-íris, tem de aguentar a chuva. O Evandro colocou um bizu muito bom aí, olha. Se tiver o ter, mais o que, mais o verbo infinitivo, preposição, né? Então você consegue substituir por de, gente. Tem de aguentar a chuva. Se eu consigo substituir por de, é uma preposição, gabarito letra A. Vamos olhar o erro das demais. Letra B diz assim, olha. Gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. Será que é? Nem sempre, viu? Vamos lá. Eu digo assim, olha, gratidão é o sentimento o qual mais depressa envelhece. Se eu consigo trocar por o qual, esse rapaz aqui é um pronome relativo. É errado. Letra C, diz assim, olha, diante de um obstáculo que é impossível, bom, superar, obstinação é estupidez. Ele está dizendo que é conjunção explicativa. Gente, eu poderia dizer assim, olha, diante de um obstáculo, o qual é impossível superar, se eu consigo trocar por o qual, isso aqui é um pronome relativo, né? Não tem gabarito aí na letra C, não. Letra D. O problema com o mundo é que os idiotas são seguros e os inteligentes são cheios de dúvidas. Oh, Jesus, que essa ideia seja propagada. Veja só. O problema com o mundo é que o problema com o mundo é isso. Se eu consigo trocar por isso, conjunção integrante. Show de bola? E letra E diz assim, olha, nada convence tanto as pessoas de pouco juízo quanto que elas não entendem. É como se fosse assim, quanto aquilo que elas não entendem. Se eu consigo trocar por aquilo, esse o é pronome demonstrativo. E o que vem depois dele é pronome relativo. Show de bola, gabarito, letra A. Meus amigos, vocês conseguiram compreender a questão? Deu certo aí? Pronto, meu bichinho. Vamos para 16? Vamos.
Os pobres, coitados, já estão cansados. Vamos lá, questão 16 diz assim, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês fazerem a 16 e a 17, dois de uma vez só. Faço, eu vou ficar bem caladinho aqui, viu? Nem se preocupe. Pode fazer, a 16 e a 17. Eu não vou mexer com vocês. Vou calar a boca. Meu Jesus, tu és bom. Tu és bom. Fostes morto, és vives em mim. Mereces louvor. Já fizeram a 16, vamos para 17. Pronto, vamos para 16. Diz assim: Diogo Machado já sabia que projeto desenvolver. Pessoal, eu não poderia dizer assim, olha, Diogo Machado já sabia qual projeto desenvolver. Tudo bola? Não, ó, Cristiano, eu vou explicar uma, não é só a letra A, não, vou explicar todas, viu? Nem se preocupe, vou explicar todas, viu? Vamos lá. Diogo Machado já sabia qual projeto desenvolver. Posso ver como pronome interrogativo, mas também posso ver como conjunção integrante. Então, Diogo Machado já sabia isso, né? Já sabia isso. Então, posso dizer aqui que é uma conjunção integrante. Show de bola. Na tranquilidade, certo? Letra B. Ouvi reclamações de alunos que perdiam arquivos. Ó. Alunos, os quais perdiam o arquivo. Se eu consigo trocar por os quais, eu vou dizer que esse rapaz é um pronome relativo. Certo? Letra C. Já tem diferença da A para B. Letra C. Tecnologia que é a aposta de gigantes como a Apple. Vamos. Tecnologias a qual, se eu consigo trocar por a qual, pronome relativo. Show de bola. D. Um portal em que? Um portal no qual. Pronome relativo. Dados que seriam, dados os quais seriam. Pessoal, na letra, pronome relativo. Na letra B, C, D e E, eu tenho um pronome relativo. Só há um em que eu não tenho um pronome relativo. Qual é? Letra A. Beleza? Letra A eu não tenho um pronome relativo. É a diferente. Gabarito letra A. Vamos para 17. No contexto político em que vivemos. No contexto político no qual vivemos. Se eu consigo trocar por no qual, pronome relativo. Beleza? Letra B. Sentimos saudade de alguns conceitos de verdade que estão na raiz da filosofia. Vamos lá. Sentimos saudade de alguns conceitos de verdades, os quais, né? Conceito trocado por os quais, pronome relativo. Tudo igual até agora. Letra C. O discurso verdadeiro, segundo Platão, é aquele que diz, é aquele o qual diz. Pronome relativo, de novo. Tudo pronome relativo, professor. Letra D. Parece que. Opa. Parece isso. Se eu consigo trocar por isso, conjunção integrante. Tá aqui o diferente, gente. Gabarito letra D. Ou gabarito letra D. E letra E diz assim, olha. O que chama a atenção? Eu digo assim, olha. Aquilo que chama a atenção. Pronome demonstrativo. Então, o que vem na frente é pronome relativo. Beleza? Olha aí.
o depoimento do Evandro. Professor, quero agradecer muito ao senhor, porque através de suas aulas percebi meu desenvolvimento português. Tenho muita dificuldade, mas sou grato ao senhor, porque tenho aprendido. Ô, meu amigo Evandro, muito obrigado, viu, cara? Eu fico extremamente feliz vindo de você, viu? Eu fico muito feliz. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe mais e mais. Meus queridos, deu certo, deu para entender. Vamos para a última questão, só falta uma, gente. Diga aí. Só falta uma questão. Vamos lá? Última questão. E a igreja diz amém. Diz assim, ó. Pois é, meu amigo, olha. Na frase, me esperem que eu vou com vocês. A função do vocábulo que se repete em, vamos lá. Letra D. Pessoal, olha. Mais uma informaçãozinha para vocês na aula de hoje. Sempre que os bichinhos bonitinhos de vovó, certo? Pegarem a palavrinha que e conseguirem trocar o que? Mais uma informação nova, viu? Porque esse que será uma conjunção explicativa. E é, professor, é. Pegou o quê? Conseguiu trocar por porquê, conjunção explicativa. Professor, dá um exemplo, certo? Dá um exemplo. Vamos lá, ó. Vamos lá. Estude que a vida não é um morango. É, cuidado. Geralmente, quando é um morango, tem uma minhoca dentro. Vamos lá, meus queridos, ó. Estude que a vida não é um morango. Meus queridos, eu não poderia dizer assim, olha, estude, porque a vida não é um morango. Conseguir trocar por porquê, isso aqui, ou pois, né? Pois e porquê são classificações idênticas, né? São explicativas. Conseguir trocar por porquê, conjunção, estarão no drive, viu, minha amiga? Estarão sim no drive, viu? Conjunção explicativa. Eu vou salvar aqui e mando para vocês, viu? Pronto, professor. Vamos lá. O que é que acontece? Dê uma olhadinha aí. Letra A. Primeiro vamos ler o comando, né, da questão, diz assim, olha, me esperem que eu vou com vocês. É como se fosse, olha, me esperem, porque eu vou com vocês. Vamos procurar uma alternativa em que eu consigo trocar por porquê também, né? Letra A diz assim, olha, teremos que sair mais cedo. Gente, eu poderia dizer assim, olha, teremos de sair mais cedo. Isso aqui é uma preposição. Não se esqueça, vou até botar, né, preposição. Não se esqueça de que estamos atrasados. Não se esqueça disso. Se eu consigo trocar por disso, conjunção integrante, certo? Eles nos disseram isso. Conjunção integrante. E letra D, vão mais rápido, que devem chegar na hora. Vão mais rápido, porque ou pois devem chegar na hora. Consigo trocar por porquê, professor gabarito, letra D. Show de bola. E letra E diz assim, não sabemos que dia é hoje, não sabemos qual dia é hoje, né? Ou não sabemos isso. Show de bola. Gabarito, letra D. Meus queridos, nós ficamos por aqui. Exatamente às 9 horas em pontos, nós terminamos todas as questões de morfologia. Professor, próxima aula vai ser o quê? Eu trarei questões de sintaxe, certo? Sintaxe misturado com semântica e tal, enfim, beleza? Obrigado aí pelos comentários positivos relativos à aula, fico muito feliz. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Vou mandar o quadro branco, viu? As anotações que eu salvei lá no quadro branco. Menino, tô gostando do comentário de vocês aí, viu? Muito obrigado, gente. Fico muito feliz, de verdade, viu? Muito feliz mesmo. Que Deus abençoe vocês, viu? Não sei como é que vocês elogiam uma aula com um conteúdo tão difícil. É isso mesmo, né? Valeu, gente. Um abraço e
e até a próxima, viu? Na tranquilidade. É explicativo, viu? Certo? É explicativo assim. Valeu, deixa eu tirar aqui, tem que salvar a gravação. Queria suas aulas. Ô, minha amiga, obrigado. Fico feliz pra caramba lendo isso. Vamos lá, vou parar a gravação.